Quando a gente fala de inteligência artificial ou IA, existem dois tipos de pessoas. As que olham para a inteligência artificial e falam: uau, isso é muito incrível, cara, eu preciso usar essas coisas, meu Deus. E as que olham e falam: meu Deus do céu, agora a gente tá lascado, perdi meu emprego, os robôs vão nos substituir, é o início da era das máquinas. Então, mas com esse vídeo aqui, eu quero te ajudar a ser um terceiro tipo de pessoa que olha para a inteligência artificial e enxerga uma possibilidade de melhoria do próprio trabalho, um olhar de utilidade. Mas afinal, o que são essas inteligências artificiais? Assim, em linhas gerais, numa definição bem simplória, são robôs treinados para executar algumas tarefas. Basicamente, a gente alimenta esses softwares com informação e esses softwares executam comandos baseados nessa informação que a gente deu para eles. Então você tem, por exemplo, o ChatGPT, que é como se fosse um robô que conversa. Só que imagina que o Google e o robô Ed tiveram um filho. Você lembra quem que era o robô Ed? É meio esquisito de pensar isso, eu sei, mas é um software que você pode conversar e perguntar coisas e ele vai te devolver respostas muito completas e às vezes até complexas sobre o que você perguntar. E ele vai atender aos seus pedidos através do texto que você digitar ali. A gente tem outras inteligências artificiais como o Midjourney, o DALL-E e o Stable Diffusion, que geram imagens a partir de comandos que a gente digita ali para eles. Então você fala que você quer uma imagem de um gato em cima de uma mesa de café da manhã, no estilo de uma pintura do Van Gogh. E aí o programa te devolve uma imagem tipo essa, com base nisso que você pediu. Inclusive existe muita treta relacionada a esses softwares que geram imagens, porque como eu falei, eles precisam de informação, eles têm que consumir muita informação. É como se eles lessem muitos livros, muitos artigos, só que onde tá essa informação? Na internet. E onde que esses robôs buscam essa informação? Então, de vários lugares, incluindo lugares que eu particularmente acho que eles não deveriam buscar sem a anuência de quem colocou esse material na internet. Para você entender, muitos artistas digitais produzem seus trabalhos e publicam em sites como ArtStation, como Behance, às vezes vendem para o Getty Images, vendem para bancos de imagens. E aí o que acontece? Esses softwares foram treinados com base nessas imagens que estão disponíveis na internet, mas que tem um artista que foi o criador daquela obra. E aí esses robôs, essas inteligências artificiais vão gerar essas imagens, muitas vezes com estilo próximo dos artistas que criaram a imagem original. Você tá conseguindo entender o tamanho da treta? Até que ponto isso é certo? E mais ainda, até que ponto essas imagens geradas pela inteligência artificial são arte ou não são? Será que elas são plágio? Será que elas só estão usando referência? Então, o Gaveta fez um vídeo muito legal no canal dele, explicando em detalhes toda essa situação e dando a opinião dele sobre esse assunto. Inclusive, eu compartilho muito daquilo que ele tá falando no vídeo dele. E eu recomendo que, se você quiser entender melhor sobre toda essa questão da inteligência artificial versus arte, cara, assiste o vídeo do Gaveta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, um beijão, Gaveta. Mas enfim, seguindo aqui nos exemplos de inteligências artificiais, assim como tem software que conversa com você, tem software que gera imagem pra você, também tem inteligência artificial que gera vídeo para você, como por exemplo o Synthesis, que você digita um comando e ele vai gerar um vídeo, sim, um vídeo editadinho para você. É nesse momento que talvez você aí do outro lado já esteja assim: Matheus, é isso, você não tá enxergando, eles vão roubar o nosso emprego. Não, calma. Minha opinião pessoal: inteligência artificial não vai roubar o nosso emprego. Inclusive, pelo contrário, eu acho que elas podem facilitar muito o nosso trabalho hoje, por causa de um simples detalhe: a subjetividade do ser humano. As IAs são ótimas quando elas são treinadas e elas vão ficar cada vez melhores. Uma coisa que o Gaveta fala no vídeo dele é: cara, tenta imaginar essas inteligências artificiais daqui a 5, 10, 30 anos. Meu, isso vai ser bizarro. Mas lembre-se que somos nós, seres humanos, que ainda precisamos criá-las e melhorá-las a cada dia. Elas ainda não chegaram ao ponto de se criar, né? Então a gente ainda tem isso a nosso favor. Mas mais do que isso, mesmo elas tendo acesso a toda a informação do mundo, em livros, em sites, em enciclopédias, em imagens e vídeos, elas ainda assim não vão ter nem um pouquinho da
experiência que a gente tem. Aí eu tô falando de nós como artistas, criadores, profissionais de comunicação e principalmente profissionais do audiovisual. Nós usamos tudo que tá à nossa volta e na nossa vida para criar. Começando do básico, as próprias referências que a gente consome e que não são só de vídeo, mas a arte, a literatura. Até aí os robôs conseguem fazer igual, né? A gente pode oferecer isso para eles. Mas as experiências pessoais que a gente vive é que realmente fazem a nossa arte ser muito diferente. E aí eu tô falando desde as grandes viagens que a gente faz, até as coisas mais banais do dia a dia, como levar o cachorro pra passear, observar o pôr do sol. Olha o tanto de música que foi escrita por gente que tinha acabado de terminar um relacionamento. Pensa no tanto de filme que já foi criado para mostrar histórias do cotidiano. Você acha que a inteligência artificial consegue ter essa subjetividade toda? A gente pode tentar dar o máximo de informação para ela, tentar descrever ao máximo como são essas coisas, essas sensações, mas ela não sente. Eu pelo menos nunca vi inteligência artificial sofrer porque terminou um relacionamento, porque perdeu alguém na família, ou uma IA feliz porque acabou de se casar, porque acabou de ter um filho. Talvez só no caso do Google e do robô Ed, mas sensações e emoções são algo inerente do ser humano e são elas que guiam a nossa criação na maioria das vezes. Não é só o intelecto, não é só o conhecimento. Por isso que eu penso que se você só tá vivendo dentro da bolha do audiovisual, consumindo só coisa de audiovisual, seguindo só pessoas do audiovisual, o tempo todo consumindo referência, aí você tá virando um robozinho igual essas inteligências artificiais que a gente tá falando. Aí sim, você pode correr o risco de perder o seu emprego com uma inteligência artificial porque você tá fazendo a mesma coisa que elas, só que numa escala muito menor. Problemático, né? A gente tem que viver pra conseguir criar. E a IA nunca vai conseguir fazer isso. Essa pelo menos é a minha convicção. E aí eu quero que você me diga aí nos comentários se você concorda comigo. Mas afinal, como usar tudo isso ao nosso favor? Porque no fim é isso que importa, né? Então, deixa eu começar mostrando pra você essa bizarrice que eu vi essa semana de inteligência artificial que foi usada pro filme Fall. Basicamente, o filme tinha muitos palavrões, né? Era um filme onde os atores xingavam bastante e tal. Só que lá nos Estados Unidos tem uma questão de censura que é bastante rigorosa. E aí pro filme não ser censurado lá, eles tiveram que censurar o filme na edição. E como que eles fizeram isso? Com inteligência artificial. Mas não foi só para substituir as palavrinhas, não. A inteligência artificial conseguiu remodelar o rosto da atriz que tava falando, substituir o movimento da boca, gerar uma nova palavra e até mesmo substituir o áudio original em inglês pelo áudio em espanhol, inclusive com a boca mexendo em espanhol. Cara, isso é muito louco. Olha o nível que as coisas chegaram. Eles tinham takes alternativos sem precisar gastar um centavo a mais, lógico, depois que a inteligência artificial já tava pronta, pra regravar tudo isso, né? Só que isso é uma coisa que tá ao alcance do cinema de Hollywood, que é bilionário. A gente tá falando aí de orçamentos gigantescos, mas e pra nós, que somos pequenininhos, a gente ainda não tem um orçamento milionário para trabalhar. No nosso caso, dá super pra gente usar, por exemplo, o ChatGPT como uma ferramenta de criação de conteúdo, por exemplo. Você pode pedir para ele sugestões de temas que você pode ensinar no seu Instagram, no seu canal do YouTube, sobre algum assunto que você goste. No meu caso, eu poderia digitar lá, me dê 5 ideias de tutoriais para o YouTube sobre edição de vídeo. E aí ele vai gerar essas ideias aí pra mim. Eu, como motion designer, posso usar de outra forma. O ChatGPT consegue gerar expressões pra gente. E até mesmo fazer scripts completos. Eu tava navegando pelo YouTube outro dia, eu vi um vídeo que um cara tava fazendo um script de After usando o ChatGPT. Eu fiquei tipo... quê? Então essas são só algumas coisas que você pode usar essa ferramenta para te gerar ideias. Aí falando das ferramentas que geram imagens, né? Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. Então, eu tô trabalhando num projeto agora para uma empresa e a gente tá na etapa de construção do moodboard e do storyboard. Só que às vezes a gente não consegue encontrar uma imagem de referência que esteja do jeito que a gente precisa. E aí o que eu faço? Eu corro lá nessa ferramenta de inteligência artificial e digito que eu preciso, por exemplo, de um homem olhando para um relógio em cima da mesa. E aí ele vai me gerar imagens de homens olhando para um relógio em cima da mesa. E aí eu escolho aquela que tem mais a ver com o projeto que eu tô trabalhando. É muito legal para ter referências visuais de direção de arte, para moodboard, para ângulo de câmera. É bem da hora. Sem contar que a gente ainda tem ferramentas de melhoramento utilizando inteligência artificial. A própria Adobe tem uma inteligência artificial chamada de Adobe Podcast, que você pode fazer o upload do seu áudio lá e com uma magia negra lá, eles vão melhorar o seu áudio independente da qualidade que você tenha gravado. É muito doido. The window open,
and it's pretty echoey in here too. A própria NVIDIA tem uma ferramenta chamada NVIDIA Broadcast e outra chamada NVIDIA Maxim, que te dão um monte de recursos de melhoramento de vídeo e de imagem para você usar no seu computador com as suas placas de vídeo. Tudo baseado em inteligência artificial. Tem um da NVIDIA que é muito doido, que no vídeo que você gravou, a inteligência artificial gera olhos novos pra você. Então é como se eu gravasse falando aqui, olhando pra esse lado, só que aí eu passo pela inteligência artificial e os meus olhos estão aqui na câmera. É muito doido. Olha um exemplo disso aí. É bizarro. Tem até um cara no Twitter que pegou várias cenas de filmes e passou por essa inteligência artificial. E aí é como se todo mundo dentro dos filmes estivesse quebrando a quarta parede, olhando direto pra gente, sabe? Eu achei o máximo. E aí tem até uma suíte de ferramentas que se chama Runway, que tem um monte de coisas legais pra gente aproveitar no audiovisual. Tem inteligência artificial pra melhorar a qualidade do vídeo. Tem até uma inteligência artificial que você sobe o seu vídeo, digita um visual que você quer e ele gera um LUT pra você. Se eu quero um visual de pôr do sol, ele vai me gerar um LUT que tem a cara de pôr do sol. É bizarro, mas fala se não acelera muito o nosso trabalho. Então não tenha medo. A IA vai estar aqui o tempo todo e a gente só precisa aprender a controlá-la e usá-la ao nosso favor. E assim como lá no começo do século XX, os cocheiros, né, das charretes tiveram que aprender a dirigir para continuar trabalhando, a gente também precisa aprender a usar essas coisas na nossa profissão. O medo que eu tenho é de que elas substituam até 99% das nossas ações que são automatizáveis, né? Mas agora, a nossa criação, eu acho que não. Elas serão nossas substitutas? Concorrentes? Isso com certeza. Mas é aquela velha história que eu sempre falo pra vocês. Se você tá perdendo trabalho pro seu concorrente, a culpa é sua e não dele. Por isso que eu falo pra você que você não deve ter a síndrome do estudante de audiovisual. Peraí, você não sabe o que é isso? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela que você vai entender o que é essa síndrome e como que você tem que fugir dela, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tô ansioso pra ver sua opinião aí embaixo. Meu nome é Matheus Ferreira e a gente se vê no próximo aqui no BT. Um forte abraço e até lá. Tchau!